A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 1 ao 9, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O título da nossa reflexão é Mudando Cenários. Eu estava relembrando de uma história muito bonita e vi na internet, inclusive, uma entrevista cujo tema dessa entrevista era De Engraxate a General, uma história de superação e garra. Essa história é a história do general chamado Expedito, general do Exército Brasileiro, que tem uma história muito linda de superação e garra. Quando eu estava lendo esta entrevista, o general ele falava o seguinte, no início da entrevista: Olha, eu nasci em 1955 na Paraíba. Sou o 5º filho dentre 7 irmãos. Meus pais eram modestos agricultores daquela região, imensamente castigada pela falta de chuvas. Certa ocasião, meu pai esteve em Brasília, trabalhando nas obras de construção da cidade e posteriormente no Rio de Janeiro. De volta à Paraíba, decidiu mudar de vez com todos nós para o Rio de Janeiro. Lamentavelmente, em meados de 1962, ele abandonou a família legítima para constituir união com uma outra mulher, desaparecendo em seguida. Comecei a trabalhar como engraxate nas proximidades do local onde residia no Rio de Janeiro, após ter eu mesmo confeccionado uma pequena caixa de madeira e adquirido o material necessário, escovas, graxas, tintas e flanelas, com dinheiro procedente da venda de sucata, obtida das oficinas de uma empresa de ônibus local. Pouco tempo depois, por volta do ano de 1966, época em que cursava o primário da escola, ouvi falar que poderia trabalhar como engraxate dentro do quartel dos paraquedistas, desde que fosse autorizado pelo Centro Social do Regimento Santos Dumont, uma organização militar do núcleo da Divisão Aeroterrestre, atual Brigada de Infantaria Paraquedista. Com mais 2 colegas interessados, dirigi-me ao Centro Social do Regimento Santos Dumont, onde obtive autorização para trabalhar naquele aquartelamento, onde passei a contar com frequente orientação, incentivo nos estudos e ajuda material dos oficiais e praças. Eu vou me ater a essa parte final, onde o general diz que passou a receber frequente orientação, incentivo nos estudos e ajuda material dos oficiais e praças daquele quartel. A história continua, ele mostra como chegou a Escola Preparatória de Cadetes, a Academia Militar das Agulhas Negras, e ele fala sobre a sua trajetória até chegar ao posto de oficial general do Exército Brasileiro. Uma história muito bonita, uma história de superação e garra do general Expedito. Mas o foco desta entrevista fica nessa última parte que eu falei, que ele disse que recebeu orientação
incentivo nos estudos e ajuda material dos militares daquele quartel. E isso, com certeza, foi algo importante para que ele alcançasse os seus objetivos, a vitória na carreira. E o que eu quero tirar disso aqui? Que o título da nossa reflexão fala mudando cenários. Pequenas atitudes transformam cenários. Esses militares do Regimento Santos Dumont, hoje a atual Brigada de Infantaria Paraquedista, fizeram a diferença na vida de uma pessoa que saiu de engraxate a ser general do Exército. São pequenas atitudes que transformam cenários. No texto que nós acabamos de ler, nós estamos falando acerca de Zaqueu, um homem rico. Ele era chefe dos publicanos. Publicanos eram aqueles que eram coletores de impostos e trabalhavam a serviço do Império Romano. Eles não eram bem vistos pelos judeus porque eles cobravam, muitos extorquiam, muitos eram corruptos, e Zaqueu também era. E Zaqueu, ele era chefe desses coletores. E ele era um homem rico. Ele era um homem também que mostrou no texto certa curiosidade em ver quem era Jesus. A sua pequena estatura fez com que ele buscasse uma árvore para subir e de lá conseguir enxergar Jesus. Por que ele teve essa curiosidade? Porque Zaqueu sabia da história de Jesus. Zaqueu sabia que Jesus curava, que Jesus libertava. Ele ouviu falar da história de Jesus e quem era Jesus. E a curiosidade ficou aguçada quando Jesus estava passando por aquele lugar. E a palavra diz logo no primeiro versículo que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. O primeiro versículo já nos mostra que Jesus entrou naquela cidade porque Jesus Cristo queria mudar um cenário. Jesus Cristo queria transformar uma vida. Jesus Cristo sabia que iria ter um encontro com Zaqueu. Zaqueu, esse homem que extorquia, esse coletor de impostos, um homem rico, mas ele precisava ser transformado. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, mas Zaqueu subiu numa árvore para ver aquele Jesus que, pelas histórias que ele ouvia, transformava, mudava cenários, curava, libertava. E a curiosidade fez com que Zaqueu se aproximasse de Jesus. E nesta parte onde ele sobe, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Estarei hoje, eu quero ficar hoje na sua casa. Essa foi a atitude que mudou a vida de Zaqueu. No texto que nós lemos, Zaqueu era um homem rico. E você pode se perguntar que transformação ele precisa, se ele era rico, se ele tinha tudo, porque toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele construiu foi de maneira corrupta. Ele precisava ser transformado, ele precisava ter um encontro com Cristo para transformar a sua vida. E o momento da mudança do cenário ocorreu quando Jesus disse para ele: eu quero ficar em sua casa. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Desça depressa. Então ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria em sua casa. A palavra não fala, mas nós temos certeza que Jesus Cristo ali deve ter falado tantas coisas para Zaqueu. Jesus Cristo deve ter escutado muito Zaqueu. E as palavras de Cristo para Zaqueu trouxe a necessidade de mudar aquele cenário, de ser transformado, de ser uma pessoa justa, de uma pessoa boa, porque Jesus Cristo, por si só, já passava essa mensagem para Zaqueu. E isso aconteceu. Mesmo assim, o povo julgava Jesus Cristo na casa de um pecador. Jesus Cristo veio justamente, no último versículo diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No verso 10, apesar de eu ter dito de 1 a 9, é de 1 a 10. É o último versículo. Aquele homem estava perdido e precisava ser transformado. E Jesus Cristo ali foi e transformou a vida de Zaqueu. De tal forma que Zaqueu, sem Jesus falar nada, ele disse que iria devolver, ia dar a metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes daquilo que ele havia extorquido, daquilo que ele havia extorquido por ocasião da coleta de impostos.
E Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem se arrependeu, esse homem mostrou em seu coração um arrependimento genuíno. Então, a partir daquele momento, houve uma transformação, houve uma mudança de cenário. E isso só foi possível porque a atitude de Jesus em ir à casa deste homem trouxe a transformação que ele precisava. Pequenas atitudes, caros ouvintes, transformam cenários. E Jesus Cristo nos ensina isso. E hoje eu pergunto para você, e perguntei para mim quando estava refletindo nesta palavra, o que precisa ser mudado? Qual cenário precisa ser mudado na minha vida e na sua vida? O que precisa ser transformado? E Jesus Cristo mostra para nós, por meio desta palavra, que Ele pode transformar qualquer tipo de cenário. Ele transforma, ele traz à existência aquilo que não existe, a tristeza em alegria, a depressão em saúde mental. Jesus Cristo transforma o cenário de uma família desunida em uma família unida. Jesus Cristo transforma, como transformou, eu acredito, como exemplo, como paralelo, a história do general. O Senhor Jesus também pode fazer na sua vida profissional, transformar você daquela pessoa que ninguém dava nada em uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. O Senhor pode transformar a história do seu filho, a história de alguém que você ama e conhece, que às vezes está nas drogas. Jesus Cristo pode transformar, Ele muda cenários. E o primeiro versículo que nós lemos, que me chama muita atenção e falou muito ao meu coração, é quando Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, assim como entrou na vida de Zaqueu, há transformação. Quando Jesus Cristo entra na situação em que nós precisamos que Ele entra e transforma. Mas para isso nós temos que buscar a sua presença. Nós temos que fazer igual Zaqueu. Correr adiante, subir numa árvore e ali, de alguma forma, chamar a atenção de Jesus, dizendo: eu quero saber quem é o Senhor. O Senhor transforma, a sua história eu conheço, mas eu quero pegar essa história e transformar em realidade para a minha vida. Eu tenho que buscar a presença de Jesus, assim como Zaqueu, de certa forma, buscou a presença de Jesus. E Jesus Cristo disse: eu vou estar na sua casa hoje, eu quero estar com você, eu quero transformar a sua vida. E Jesus Cristo hoje fala a mesma coisa para mim e para você. Olha para dentro de si, veja o que precisa ser transformado, não só em sua vida, mas ao seu redor. Busque a Jesus como Zaqueu buscou, e Jesus Cristo vai trazer à existência aquilo que não existe ainda. Ele vai mudar o cenário. Ele vai fazer você de uma pessoa que muitos não davam nada por aquele que vai ser bem-sucedido. Também na sua vida ministerial. Você que hoje está iniciando o seu ministério, Jesus Cristo, Ele vai entrar e vai mudar o cenário, vai acrescentar cada vez mais no seu ministério, para que você cresça na presença dEle e o nome dEle seja exaltado, mudando cenários. E que nós possamos também ser vetores de transformação. Assim como na história deste general, que disse que oficiais e praças o ajudaram materialmente, incentivando, e isso foi fundamental para que ele tivesse o seu cenário mudado, que eu e você, não por força, não por achar que somos alguma coisa, mas inspirados por Jesus Cristo, possamos ser vetores de transformação, possamos acreditar nas pessoas, sabendo que Jesus Cristo pode transformar, assim como Jesus Cristo transformou Zaqueu. Por que Ele não pode transformar o cenário de uma pessoa que muitos olham e veem? Não vai dar em nada. Que eu e você possamos ser esses vetores de transformação, vetores usados por Deus para mudar cenários. Mas lembrando que quem realmente muda, realmente transforma, é aquele que nos dá o exemplo, é Jesus Cristo. Que Ele possa estar no centro das nossas vidas, mudando os cenários que precisam ser mudados nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.